precisa saber: cidadania, educação, cultura, saúde, cotidiano, políticas e variedade. Um programa jovem, Vida em Pauta. Olá, muito boa tarde. Estamos começando ao vivo pela TV Cidade mais um programa Vida em Pauta. Quero chamar vocês para ficar atento no nosso tema de hoje, preconceito. Vocês de casa sabem o que significa o preconceito, sabem como se defender. Então nós vamos debater esse assunto aqui hoje no programa Vida em Pauta dessa quinta-feira. Aqui no estúdio eu estou com o Dr. Márcio Lúcio, ele que é advogado. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Marcos. Tudo bem? Tudo ótimo. Satisfação tremenda estar aqui no teu programa. Eu sempre que posso acompanho. Eu acho uma ideia super bacana esse programa jovem, né? Sempre trazendo assuntos interessantes e tá no dia a dia de discussão, né? É bom abrir a cabeça do jovem hoje em dia, né? Sim. Então eu vou começar aí perguntando para você, Márcio, Dr. Márcio, né? O que significa o preconceito para você? Interessante fazer essa pergunta, né? Acabamos de vermos aí os entrevistados, achei interessante como a população se manifesta a respeito disso, mas antes de responder eu queria te fazer uma pergunta. Ixi. Quando você escuta a palavra, essa pessoa é preconceituosa, já te dá uma coisa ruim dela, né? Sim, eu imagino o pior dessa pessoa. Perfeitamente. Mas é interessante a gente acertar, né, o ponto da palavra preconceito. Até a palavra, né, se a gente pegar a morfia da palavra, tá dizendo pré-conceito. Sim, um conceito estabelecido antes do conhecimento, né? Se fosse um conceito pós-conceito, seria um conceito após observar. Pré é antes, né? Então, na verdade, a gente pode dizer que, para mim, preconceito é estabelecer um conceito antes de conhecer realmente a situação, a coisa, a pessoa. E como eu posso julgar a pessoa preconceituosa? Perfeitamente. Se eu te falar que existe um preconceito bom, você acredita em mim? Meio difícil, mas vamos Deixa eu lá. me explicar. Se preconceito é um conceito antes de conhecer, se, por exemplo, ouvir uma vinheta do programa Vida em Pauta, e olhar a vinheta, achar a vinheta interessante, achar o apresentador bacana, eu vou criar um conceito. Esse programa é muito bom. Sim. Eu não assisti, mas eu já tenho um conceito de que esse programa é muito interessante. Aí estabelecemos um preconceito bom. Hoje em dia, a gente vê muitas pessoas fazendo o conceito antes, né, de analisar. E aí, como se hoje em dia as pessoas julgam as pessoas erroneamente, né, faz com que esse preconceito seja um preconceito ruim, né? Então, esse é o lado negativo. Esse é o lado negativo. O preconceito tem que ter dois lados. É isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Ele não tem só o negativo, ele tem tanto o negativo quanto o positivo. Perfeitamente. Né? E como que uma pessoa vítima de preconceito pode contar com a justiça? Perfeitamente. Antes de responder essa pergunta, eu posso me alongar um pouquinho para explicar uma situação? Sim. O preconceito ele é algo intrínseco, né? Todo mundo tem o direito de ter conceito de alguma coisa. Conceito vem da ideia de julgamento, né? Então, eu analiso a situação e julgo ela, né? Eu crio um conceito em cima dela. Quando você julga ela antes da hora, você tem um preconceito, né? E como no programa, acredito que estamos discutindo o preconceito ruim, né? Que esse preconceito gerado dentro da gente, no intrínseco nosso, faz com que a gente discrimine, né? Julgue a pessoa antes da hora, faça uma piada, um bullying, enfim. É isso que é essa situação que acontece. Então, por exemplo, se você é vítima, por exemplo, de um preconceito, de uma discriminação, né? Como as pessoas externam isso, manifestam esse preconceito, aí você tem um dano moral, né? Que você precisa defender, né? Aí, como você lida com isso? Acionando a justiça, né? E pedindo danos morais, danos materiais, enfim, especificando naquilo que você se sentiu agravado, ameaçado. Mas isso na justiça, né? Se é advogado, você vai saber me responder. Na justiça, se resolve mesmo esse caso do preconceito? É julgado? É justo? Muito interessante essa pergunta, né? Você tem os ditados populares que a justiça é cega, que ela tarda, mas nunca falha, né? Que a justiça dos homens não prevalece, corrupta, que não prevalece, enfim.
na verdade, é o instrumento que a gente tem hoje, né? Tem um advogado que foi entrevistado, está falando muito da parte religiosa de Deus, né? Tem a justiça de Deus para quem acredita, também tem a justiça dos homens que estão aí, a gente observa nos jornais, nas notícias. E assim, a ferramenta que a gente tem, acionando a justiça, com certeza o juiz vai apreciar, vai ouvir as partes, vai ouvir as testemunhas, né? E se fala muito hoje da indústria do dano moral, né? Existe bastante, né? O que é essa indústria? As pessoas da mídia sofrem bastante com danos morais, sabia? Isso. O que é essa indústria do dano moral? Nada mais é de que você ganha dinheiro, né? Um meio de vida, acionando a justiça, requerendo esse dano moral. Mas muitas das vezes a pessoa não se sentiu muito assim chateada com a situação, ela não se sentiu muito baqueada, mas se tem uma situação, um caso concreto, chamou a pessoa de algum nome, discriminou de alguma forma, a pessoa levou isso numa boa na vida dela, mas perante a justiça ela vê um caminho para acionar a justiça para ganhar. A justiça ela tem bloqueado algumas situações dessa, né? Ela não permite aceitar tudo, mas vai da cabeça do magistrado, do juiz, em analisar até que ponto realmente essa pessoa teve uma aflição, teve uma dificuldade e mereça realmente ganhar a ação, a indenização em dinheiro. Agora aqui no estúdio nós estamos, além do Dr. Márcio Lúcio, estamos com a socióloga Nilde Balcão. Quero dar uma boa tarde para a senhora, veio correndo lá de São José dos Campos, a gente estava aqui trocando SMS, ela falou, olha, eu vou chegar atrasada, congestionamento, mas chegou, né, Nilde? Mas o congestionamento hoje, véspera de feriado, já né? Véspera de feriado, mas então tá, vamos conversar com a senhora agora também, na visão da sociologia, o que é o preconceito? Então, preconceito é uma coisa que está assim no jeito da gente olhar para as pessoas, né? É quando eu olho para elas e a partir de uma característica que ela tem, eu acho que ela tem uma série de atributos, né, de qualidades ou de defeitos que não sejam dela mesmo. Então, é quando eu olho para uma pessoa pelo fato dela ter a pele escura, eu achar que ela deve ser uma pessoa menos inteligente, que tem mais força, né? E esquecer de todo mundo que tem a pele escura, inteligente, ou querer conhecer a mesma pessoa. Aí, esse tipo de preconceito a gente chama de racismo, né? Às vezes o racismo contra os negros. Às vezes também aparece muito em relação ao sotaque, ao jeito de ser. É quando o pessoal começa a falar do pessoal do Nordeste, né? Aqui no Sudeste tem muito desse preconceito. Ah, o pessoal do Nordeste, né? Mas nem conhece a pessoa, aliás, nem conhece o Nordeste. Nem sabe que o Nordeste tem da Bahia até o Maranhão, não sei quantos estados, né? Uma diferença enorme de pessoas. E aí já aparece também, a partir desse atributo, né? Quer dizer, essa característica que a pessoa tem, e que todo mundo tem que mora lá, né? Um sotaque, um jeito de ser, atribuir a isso uma série de coisas que não tem a ver com a pessoa em si, né? Não é pelo fato que nasceu no Nordeste que não sabe votar, que nem o pessoal fala. Ou também não é pelo fato de ser um descendente dos africanos, que também vai ser uma pessoa que não seja inteligente, não tenha cultura, né? Então isso é preconceito. Preconceito é pré-conceito, quer dizer, eu nem conheço a pessoa ainda, e a partir de alguma característica dela, eu já digo tudo o que ela é. Também que eu vi na internet, que os gays, né, são proibidos de doar sangue no Brasil. A coordenação de sangue derivados do Ministério da Saúde do Brasil, através da portaria 1376/93, proíbe aos homossexuais a doação de sangue. Desde 1993, quando foi oficializada pelo Ministério da Saúde a portaria número 1376/93, nenhum banco de sangue público ou privado do Brasil pode aceitar doação de sangue de homossexuais. Eu acho isso uma coisa absurda, porque eles são pessoas como a presidente como o senador como eu sou, como eles são. Então isso é uma coisa absurda que o governo federal fez. Tá, então, o que vocês têm para comentar sobre isso? O doutor primeiro. Doutor, né? Porque isso para mim também é um absurdo. É uma coisa ridícula isso. É complicado, né, o que está acontecendo. Eu, sinceramente, eu não sei. A gente precisava ver, né, os motivos que foram feitos essa lei, se teve algum caso concreto que gerou essa polêmica e teve que normatizar isso, regulamentar, enfim. Eu não sei também se o fato da questão da AIDS, eu não sei, né, sinceramente, eu estou conjecturando aqui. Se for, vamos dizer que é por causa da questão da AIDS.
eu diria que o homossexual pode pegar AIDS como eu posso, qualquer você outra pode, pessoa ela pode pode. pegar AIDS, né? A AIDS está em relação à transmissão de relacionamento sexual e tanto um homossexual como um heterossexual pode transmitir isso tranquilamente. Então, tem que sinalizar o motivo dessa lei, né? E geralmente tem cheiro de discriminação, né? Tem cheiro de Com preconceito. certeza. Tipo, se eu posso pegar AIDS, um traficante pode pegar AIDS, né? Qualquer pessoa, um advogado pode pegar AIDS. É a sua visão em cima disso, dona Não, eu Nilde? só ia comentar só, fazendo... Sim. Vi na imprensa, a AIDS tem crescido entre as mulheres casadas, porque os outros grupos já estão se prevenindo, né? O grupo que ficou mais frágil, então é nesse grupo que ela está crescendo mesmo, né? É dentro das mulheres casadas, então não tem nenhum sentido. Né? É uma coisa que não é cabível, né, ao Ministério fazer isso. Né? Eu acho que do mesmo jeito que eles proibiam homossexuais, vão ter que proibir eu, vão ter que proibir você, vão ter que proibir você que está nos assistindo. Tá? Ainda dá tempo. Se você quiser comentar sobre esse assunto agora dos homossexuais, dos gays não estar podendo doar sangue, se você tiver alguma crítica para estar fazendo, por favor, entre em contato aqui com o nosso programa, 36248656, para a gente poder estar discutindo esse tema. Eu vou voltar agora àquela pergunta que eu te fiz lá, que a gente deixou em off. Na sua opinião, como podemos acabar com o preconceito na nossa sociedade? Bom, preconceito que se gera intrinsecamente numa pessoa, né, uma opinião, né, o julgamento interior, eu acho que para acabar com isso, né, porque cortar o mal pela raiz, que é o problema intrínseco, né, o julgamento que é feito, que é decorrência talvez de educação. Né? Então acho que é só realmente educando o brasileiro, volta naquele velho problema da educação, nas escolas, na criação da família. Né? Eu acho que essa é a única maneira de transformar essa mente. Né? Ou talvez procurar alguns princípios bíblicos, né? Implementar isso também, que trata a coisa mais igualitária, dizer que todo mundo é filho de Deus, isso também é importante. Né? Então isso são instrumentos, né? Principalmente o aspecto familiar e educacional, para acabar o mal pela raiz. Agora, quando se trata de manifestação de preconceito, eu acho que daí é o aspecto mesmo de começar a disseminar medidas punitivas para essa manifestação. Né? Vamos para o nosso programa. Vou pedir para o Paulinho colocar, marcoscastilho70@hotmail.com. Você pode estar mandando sua sugestão de tema que a gente vai estar abordando aqui. E se você até quiser vir falar sobre o seu tema que você escolheu aqui no nosso programa, souber bem sobre o seu tema, a gente convida você vem sentar aqui nos nossos estúdios aqui para estar debatendo o assunto que você escolheu. Vou voltar com a dona Nilde. Dona Nilde, o preconceito religioso, ele existe muito hoje em dia? Olha, eu acho que, não sei, eu não vejo as pessoas, elas discutem, quer dizer, claro, né, tem diferenças entre as religiões, mas eu não vejo as pessoas se afastando umas das outras por conta da sua religião, no geral. A não ser, de novo, com a religião, as religiões que têm origem africana, né, o candomblé, a umbanda, aí sim eu acho que tem um afastamento, um certo receio, mas talvez pelo desconhecimento, ou pela forma como sempre foi associado à cultura africana, pouco entendida, né? Então isso aparece às vezes como coisa do diabo, né? Então foi muito associado a nessa cultura. Era uma outra forma também de ver a escravidão, que vem de lá, né? Durante o período da escravidão, para o europeu que nos colonizou, né, que era cristão, aquele jeito religioso era estranho, né? Era coisa do diabo. Eu acho que hoje a gente já progrediu, mas acho que fora as culturas africanas, no mais, não sei até que o doutor acha, mas eu não vejo muita conflito não nesse sentido religioso. Você, Márcio, o que eu agradeço ao doutor Márcio, à dona Nilde Balcão, né? Nilde Balcão, socióloga, ela é da Unital. Quero agradecer ao pessoal da ACOM da Unital que indicou aí a dona Nilde pra gente. Desejar uma ótima Páscoa para vocês, um ótimo final de semana, ótimo feriado também. Nós se vemos na próxima quinta-feira com um tema muito importante. Aguarde e vocês vão ficar sabendo. Um grande abraço, até quinta-feira. Tchau.
Fique agora com o Povo na TV.